Então, pessoal, hoje vamos fazer a criação aqui do banco de dados no PHP MyAdmin. Então, esse daqui vai ficar como atividade. Eu vou criar uma tabela primeiro do zero, inserir alguns dados, e depois para vocês fazerem as demais. Então, esse banco de dados é semelhante a algumas tabelas que vocês já fizeram, mas tem apenas país, UF e cidade. E o nome do nosso banco de dados vai ser destinos. Então, esse daqui a gente vai colocar como nosso primeiro passo, criar o banco de dados, né? Então aqui eu vou copiar mesmo, que já estou com o PHP MyAdmin aberto. Então já acionei aqui o Observer, né? Já está logado. Então aqui eu vou em novo. E aqui, ó, nome da base, vou colocar destinos. Só dar um criar, não precisa mudar nada. Lembrando que logo depois que a gente cria a base de dados, ele já vem para a criação da primeira tabela. A gente tem que observar o nome da tabela, quantas colunas ela vai ter. Então, nesse caso aqui, tabela país, temos 4 colunas. Vou colocar aqui do lado, talvez fique mais fácil. Tabela país, 4 colunas, né? Tiro aqui. Que seria o nome dos meus campos. Lembrando que aqui a gente coloca os tipos. Quando ele é uma chave primária, a gente já coloca aqui como um índice. Aqui já vou iniciar. O primeiro campo nosso é o code underline país. Vou deixar tudo minúsculo, lembrando que ele não faz distinção, já que a gente está trabalhando só no banco de dados. Aqui eu vou colocar ele como índice primário. Aqui já está marcando, né, no arquivo, como índice primário. Vou inserindo os mais campos. Nome, underline. País. Tudo minúsculo. Vai ser um varchar. Aqui eu vou colocar o tamanho de 60. Mas sempre é bom observar qual a quantidade de caracteres conforme a informação. Também vai ter o código underline Bacen, o tipo inteiro, e também o TDI. Aqui terminamos a nossa estrutura. Só dar um guarda na tabela. Esperando processar. E aqui a nossa tabela país está pronta. Então, criou a tabela país, os 4 campos. E para a gente inserir os dados, vem aqui, insere. E novamente, como expliquei na semana passada, nós temos aqui a possibilidade da gente colocar vários dados ao mesmo tempo, porém, por padrão, ele cria apenas 2 aqui para a gente colocar as informações, né? 2 registros. Então, esses 2 registros, ele pode ser colocado mais, desde que a gente coloque aqui quantas linhas eu quero inserir, né? Eu vou colocar apenas 5 de uma vez, mas depois pode vir e inserir de novo. Tá? Então, aqui eu coloquei 5. Lembrando que aqui a gente mexe na coluna valor, a gente coloca os dados aqui na coluna valor e não mexe nas funções, né? Não é necessário mexer em nada de funções aqui. Deu um bug. Deixa a tela cheia. Vou colocar aqui Brasil.
código Bacen 158 e DD 55. E vou para os demais. Vou por aqui Costa Rica. Nove e 12. Mais um país. 3. Argentina. 331. 33. Para mais um país. 4. Paraguai. 9494 14. 5. Estados Unidos. 3393 e 35. Então aqui, como eu tinha inserido, pedido para inserir aqui 5 linhas, né? Preenchi as 5 linhas de informações. Poderia colocar mais, né? Tomem cuidado quando vocês colocarem os dados aqui for alterar o número de linhas. Pode perder algumas informações que você já digitou. Se você dá um executar aqui, a gente vai inserir os 5 de uma vez. Aqui ele traz o SQL que ele montou. Os comandos de SQL a gente vai estudar futuramente, tá? E é só a gente vir aqui no procurar e ele vai estar com os dados que a gente inseriu. Então aqui, só lembrando, eu coloquei apenas 5. Se eu quiser colocar mais, eu venho aqui no insere e continuo colocando as informações, né? Para criar a tabela, a mesma coisa. Eu tenho que ir no nome do banco, criar nova tabela, pode vir por aqui também. E por último, a tabela cidade. Então essa vai ser a nossa atividade. O objetivo é criar as 3 tabelas com as informações correspondentes aqui. Acho que é importante também vocês colocarem as mesmas informações, inclusive aqui em relação a códigos, tá? Depois, futuramente, a gente vai trabalhar com as informações, e se elas estiverem divergentes aqui do modelo do conteúdo que a gente tem, aí não pode dar o mesmo resultado. Futuramente, a gente vai usar esses mesmos dados aqui, essas mesmas tabelas, mesmos registros, para a gente fazer algumas atividades. Então, é importante vocês procurar deixar tudo como igual está aqui, tá?